Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós temos história. E a história de hoje está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Vamos lá? A parábola do fariseu e do publicano. Dois homens subiram no templo para orar. Um era fariseu. O fariseu é uma pessoa que ele segue a lei certinho. Ele procura seguir toda a lei, ele sabe a lei de cor, procura seguir certinho. Só que na verdade os fariseus, eles nunca conseguem seguir certinho a lei, entendeu? Nós vamos ver nessa história que eles se acham a pessoa mais correta do mundo, mas na verdade eles não são. E a outra pessoa que também foi orar no templo, que é a igreja, era um publicano, que é o quê? É uma pessoa que trabalha para o governo e eles cobram impostos. Então, assim, hoje nós pagamos impostos. A gente paga imposto em cima de tudo que a gente compra. Então, por exemplo, você vai no mercado e compra uma bolacha, o preço daquela bolacha. No preço daquela bolacha está incluso um imposto. Você está pagando R$ 1 de imposto, por exemplo. A bolacha é R$ 4, dependendo, sabe? Um salgadinho. Então, tem um imposto ali, 50 centavos de imposto. Já está incluso. E na época de Jesus, eles iam nas casas das pessoas cobrar o imposto. O imposto não estava em cima das mercadorias, entendeu? Eles iam na casa das pessoas. Eu vim cobrar o imposto. Tem que pagar tanto. Hoje, nós pagamos o imposto em cima dos produtos. Então, tem que pagar a conta de água, tem um imposto ali que é para o governo. Tem que pagar a conta de luz, tem um imposto ali em cima do que nós usamos, aquela quantidade de luz que usamos, que é para o governo. Você vai no mercado, você vai no açougue, tudo tem imposto. Até que você vai comprar um brinquedo tem imposto. Então, antigamente, na época dessa história que eu estou contando para vocês, eles iam nas casas das pessoas. Então, esse publicano também foi orar. Aí, quando chegou lá no templo, o fariseu, que era o homem que se achava justo porque ele sabia toda a lei, que ele seguia a lei, aí ele começou a orar assim: ó Deus, bem alto, entendeu? Para todo mundo ouvir. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, sabe, Deus? Que roubam, que são injustos, que são adúlteros. E começou a se exibir na oração, orando para Deus e se exibindo. E nem ainda, Senhor, eu sou como este publicano aqui. Olha, Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou minha oferta, eu dou o meu dízimo, eu vou para a igreja todo dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu. E orava desse jeito, se exibindo na oração. E queria mostrar para todo mundo que estava orando. Aí o publicano, ele estava em pé, bem de longe, assim, um pouco longe, do fariseu. Ele nem olhava para o céu, que ele ficava só de cabeça baixa, assim, no cantinho dele. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aí ele começou a ser sincero na oração dele. Enquanto o publicano ficava se exibindo, mostrando para todo mundo que estava orando, o fariseu, ele ficava só de cabeça baixa, pedindo para Deus ajudar ele, perdoar ele, porque ele também era pecador. Ele se achava, pecador, porque todos nós pecamos. A Bíblia fala que todos nós pecamos. Até os fariseus pecam. E um dos pecados dos fariseus é o quê? É que nem esse aqui, estava se exibindo. Deus não gosta disso, sabe? Que você precisa orar para mostrar para todo mundo que está orando. Você está orando para quem? Para Deus ou para as pessoas? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, a Bíblia fala assim, que Deus recebeu a oração do publicano. Por quê? Porque ele era humilde. Ele foi humilde e sincero na sua oração. Deus não recebeu a oração do fariseu.
Aqui no capítulo 14 fala, Jesus contando nessa história. Eu vou falar uma coisa para vocês. Que este, que é o publicano, desceu justificado para a sua casa. Ou seja, Deus ouviu a oração dele. E não aquele fariseu. Por quê? Qualquer que a si mesmo se exalta, vai ser humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então o fariseu estava se exaltando na oração. Porque ele ficava falando, sabe? Ai, Senhor, eu não sou que nem os outros homens, eu não sou assim, eu não sou assado. Não. Então ele ia ser humilhado. Deus nem recebeu a oração dele. Deus ouviu, mas nem se atentou. Mas o outro que estava humilde, lá no cantinho dele, lá sem se mostrar para ninguém, porque ele estava orando para Deus, ele não estava orando para os homens. Então toda vez que você for dobrar o joelho para você orar, você vai orar para Deus. Dobra o seu joelho, você vai orar para Deus. Não precisa mostrar para ninguém, não é para mostrar para sua mãe. Ai, mãe, vou mostrar aqui para minha mãe que eu tô orando. Glória, glória. Não, é para Deus que você vai orar. Precisa mostrar para o pastor que você está orando, para fulano, para ciclano. Ninguém. Ai, mas ficar falando que eu não oro. Mas uma hora eles vão ver que você está orando. E não precisa você ficar mostrando. E nem ficar falando, eu oro de manhã, eu oro à tarde, porque os fariseus, eles oravam toda hora praticamente, né? Eles iam de manhã no templo e ficavam lá, se exibindo, meio-dia, à tarde, antes de dormir. Nós temos que orar esses horários? Sim, a Bíblia fala que a gente tem que estar orando todo o tempo e vigiando. Então, porque eles oravam, mas eles não vigiavam, eles eram soberbos, exibidos, metidos. Deus não gosta disso. Deus gosta dos humildes, das pessoas simples, que não ficam se mostrando para ninguém. Certo? Então, essa foi a nossa história de hoje, bem curtinha, né? Mas que tem um aprendizado muito grande sobre humildade. Tá bom? Então, um beijo no seu coração e até a próxima.